horas. As notícias com Marta Caramelo Nobre. Muito boa noite, vamos às notícias na Rádio Observador e edição das 2. Já são conhecidas as colocações da primeira fase de acesso ao ensino superior. 19,5 valores foi a nota mínima para entrar na licenciatura de Engenharia Aeroespacial na Universidade do Porto, que esgotou as 30 vagas para a primeira fase. De seguida está o curso, no mesmo curso, mas na Universidade do Minho, com 18,98 valores. E o pódio fica fechado com o mestrado integrado em Medicina da Universidade do Porto, com 18,67 valores. Em sentido inverso, há 5 cursos que ficaram com as médias de acesso abaixo dos 10 valores. Dos mais de 1.100 cursos disponíveis, 58 não tiveram nenhum colocado. A lista completa dos colocados pode ser consultada no site do Observador. Já durante a tarde desta sexta-feira, o Ministério da Educação anunciou que tinham sido admitidos quase 50 mil estudantes nesta que foi a primeira fase de acesso ao ensino superior, sendo que foram ocupados quase 89% das vagas abertas e, Beatriz Félix, são resultados como não se via há muito tempo. É o maior número de colocados da última década, isto sem contar com o ano 2020, ano de pandemia, em que foram adotadas regras excepcionais para concluir o ensino secundário e para o uso de exames nacionais como provas de ingresso. Agora, já é possível avançar alguns pormenores das colocações deste ano, de acordo com aquilo que contam os dados divulgados pelo Ministério da Educação. E a começar pelo facto de que mais de metade dos alunos ficaram colocados na primeira opção, o que corresponde a cerca de 26.800 estudantes. Por outro lado, 19,3% dos candidatos ao ensino superior ficaram colocados na segunda opção. Ainda assim, quase 85% dos alunos ficaram numa das 3 primeiras que escolheram. Também já é possível avançar que as vagas nas universidades de Lisboa e do Porto já foram quase todas preenchidas, 99%, e a deixar em terceiro lugar o ISCTE com 98,8% de ocupação, agora com menos espaço para as fases seguintes. As instituições politécnicas foram também bastante procuradas e no topo surge a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, com uma taxa de ocupação de 101,2%, seguida do Instituto Politécnico de Lisboa, também o do Porto, ambas agora com um novo estatuto de universidades politécnicas. Os estudantes têm agora até o dia 27 de agosto para fazer a matrícula. A jornalista Beatriz Félix com os dados das colocações da primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, que acabam de ser divulgados esta noite e que pode consultar com mais detalhe no site do Observador. A segunda fase do concurso decorre de 24 de agosto a 20 de setembro e os resultados estão previstos para o dia 30 de setembro. O relatório final sobre o acidente com o elevador da Glória deverá ser publicado até ao final de março do próximo ano e não no próximo dia 3 de setembro, como estava previsto, aniversário da tragédia que matou mais de 16 pessoas. Aliás, é o que avança o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários. Numa nota enviada à agência Lusa, o organismo explica que a enorme complexidade das peritagens técnicas levou ao adiamento desta entrega, isto por serem também veículos únicos no mundo. O Gabinete explica ainda que a investigação vai ser realizada em conjunto com o Ministério Público para otimizar recursos e os ensaios técnicos só devem terminar no final de novembro deste ano. É importante também relembrar que o relatório preliminar, publicado em outubro de 2025, já tinha apontado falhas na manutenção do ascensor, bem como a falta de formação dos trabalhadores e a ausência de supervisão por parte da empresa contratada pela Carris. Na política nacional, o Chega pediu a demissão do Ministro da Administração Interna numa iniciativa parlamentar entregue esta sexta-feira na Assembleia da República. O partido recomenda ao Primeiro-Ministro a destituição de Luís Neves do cargo de Ministro para salvaguardar o prestígio e o regular funcionamento das instituições. No documento, o Chega afirma que a continuidade de Luís Neves no Executivo é insustentável perante os indícios de irregularidades nos cumprimentos das obrigações legais e na gestão dos dinheiros públicos.
O partido de André Ventura cita as auditorias do Tribunal de Contas aos anos em que Luís Neves foi diretor da PJ e aponta que o governante esteve vários anos sem entregar a declaração de rendimentos no Tribunal Constitucional. Já sobre a nova polémica a envolver o Ministro da Administração Interna, o Chega diz que torna ainda mais evidente a perda de credibilidade do Ministro. Em causa a investigação da CNN Portugal com o jornal Nascer do Sol, que revelou que o Ministro utiliza como viatura de serviço um carro apreendido pela PJ, que já utiliza também desde que era diretor nacional da Polícia Judiciária. Em conferência de imprensa esta sexta-feira, André Ventura afirma que os portugueses não compreendem porque é que o Ministro da Administração Interna continua no cargo e pede por isso uma ação rápida a Luís Montenegro. O nível de sórdido está na incapacidade de se perceber que este Ministro já não existe. E estamos numa fase em que precisamos de um ministro que exista, da administração interna. Estamos numa fase de incêndios, estamos numa fase de risco de segurança. Precisamos de um ministro da administração interna e não o temos. É caso para dizer, até o secretário-geral do Partido Socialista já percebeu que não podia manter-se na mesma posição de silêncio e de cumplicidade que estava a ter. Se o primeiro-ministro não percebe isto, é o arrastar da promiscuidade a cada dia que passa. André Ventura insiste também na necessidade de realizar uma comissão parlamentar de inquérito para esclarecer todos estes casos que envolvem Luís Neves. E também sobre este caso falou esta sexta-feira também o secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, quer uma boa explicação de Luís Neves e lembra que as viaturas públicas não devem ser utilizadas para fins pessoais. Quem também levantou dúvidas relativamente aos casos que envolvem o Ministro da Administração Interna foi o coordenador do Pacto para a Saúde, nomeado pelo Presidente da República. Adalberto Campos Fernandes assume que António José Seguro está desconfortável com as polémicas em torno de Luís Neves. É preciso não ter nenhuma sensibilidade política e não ter nenhuma atenção ao fenómeno político para não compreender que existe um desconforto. E esse desconforto é expresso, depende da natureza e da personalidade de cada presidente. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa era uma pessoa muito mais expansiva, muito mais vocal, fazia-o de uma forma mais direta e aberta. Agora, o desconforto é visível. E quem é que, em primeiro lugar, tem que ter a noção e a consciência de que existe um desconforto? É a pessoa que pode resolver esse problema. O coordenador do Pacto para a Saúde no programa explicador da Rádio Observador. Por outro lado, o porta-voz do PSD, Sebastião Bugalho, diz que a cedência de uma viatura apreendida pela PJ ao Ministério da Administração Interna não é inédita. O porta-voz do PSD falou também sobre a nova polémica a envolver o Ministro da Administração Interna, que conduz um carro apreendido pela Polícia Judiciária que já utilizava enquanto diretor nacional desta força policial. Sebastião Bugalho desvaloriza a situação, diz que a cedência de uma viatura apreendida pela PJ ao Ministério da Administração Interna não é inédita. A informação que tenho é que mesmo antes do Dr. Luís Neves ser Ministro da Administração Interna, a Polícia Judiciária já tinha veículos cedidos ao Ministério da Administração Interna no regime idêntico ou similar àquele de que o veículo em questão está neste momento em funcionamento, por assim dizer, ao abrigo da cedência ao gabinete do Dr. Luís Neves, que, ao que sei, trabalha ao fim de semana e não quer requisitar seguranças para ir trabalhar ao fim de semana, coisa que também me parece relativamente natural e que julgo que também não é a primeira vez que o Ministro da Administração Interna tem um veículo cedido pela Polícia Judiciária depois de ter sido apreendido numa operação. O porta-voz do PSD está confiante também na viabilização do Orçamento do Estado por parte do Partido Socialista. Sebastião Bugalho diz não ver, aliás, razões para que os socialistas não aprovem esta proposta do Governo. Se o líder do PS manter a consistência e for claro e consistente naquilo que tem dito sobre o Orçamento do Estado, não me parece que haja razões para isso. Ele pede 4 coisas. Uma revisão constitucional que respeite os limites materiais da revisão constitucional, não cortar pensões, que é um compromisso do Luís Montenegro desde que é presidente do PSD, não reformar estruturalmente a segurança social sem os portugueses poderem pronunciar sobre isso em eleições, atribuir os apoios das tempestades a tempo e horas, coisa que está a ser feita. Porta-voz do PSD, Sebastião Bugalho, em entrevista à SIC Notícias, que deixa também ainda uma certeza. Sebastião Bugalho diz que a legislatura vai ser cumprida até ao fim.
O Governo vai aumentar o desconto no imposto sobre produtos petrolíferos já na próxima semana, uma decisão que surge depois da previsão do aumento do preço dos combustíveis. De acordo com a Associação Nacional dos Revendedores de Combustíveis, o gasóleo deve subir 3,5 cêntimos ao litro e a gasolina 2,5 durante a próxima semana. A mesma estimativa é feita também pelo Automóvel Clube de Portugal, mas a média final só vai ficar fechada durante o fim de semana. Num documento publicado em Diário da República, o Governo anuncia então um desconto no ISP aplicável ao gasóleo e à gasolina sem chumbo. Agora a taxa fixa-se nos 0,11 euros por litro para o gasóleo e 0,43 para a gasolina. Mais de 30 mil mortes em excesso na Europa devido às vagas de calor dos últimos meses. Os dados provisórios são relativos ao período entre meados de junho e agosto. São avançados pela plataforma Euromomo e as autoridades de saúde de vários países, incluindo Portugal. A Direção-Geral da Saúde diz que em território português foram registadas mais de 600 mortes em excesso entre meados de junho e o final de julho. No desporto, o Sporting recebe este sábado o Alverca, um jogo a contar para a terceira jornada do campeonato. O avançado grego Fotis Ioannidis está em dúvida para o jogo devido a uma lesão na zona lombar, o que quer dizer que Luís Soares pode voltar à titularidade nos Leões. O técnico Rui Borges não espera mudanças no Alverca, apesar do novo treinador, e deixa também elogios aos ribatejanos. Uma equipa que no processo ofensivo os seus homens da frente são muito, muito fortes, tem uma linha defensiva bastante forte em duelos aéreos também, uma equipa alta nesse sentido, uma equipa que a defender anda em dois sistemas, num 4-4-2, às vezes num 5-4-1, até às vezes num 5-3-2 meio híbrido. Por isso, dentro dessas dinâmicas, nós sabemos e identificamos de que forma é que poderemos, dentro da nossa ideia de jogo também, usufruir ou aproveitar melhor alguns espaços. Rui Borges em conferência de imprensa na antevisão a este jogo. Do outro lado, o treinador Sérgio Ferreira diz que o Alverca só tem um cenário em mente. É a nossa ambição em todos os jogos, seja onde for, seja contra quem for, vamos sempre em busca de pontos, vamos sempre procurar ser competitivos e, como consequência, vencer ou conquistar pontos. A partir do momento em que desde muito pequeno ambicionava estar nesses palcos, quando chegamos a estes palcos dos ditos grandes, Porto, Benfica e Sporting, logicamente estamos preenchidos e não há qualquer receio, a ansiedade também está fora completamente, temos é que desfrutar e só é possível desfrutar quando sabemos perfeitamente aquilo que temos que fazer. Este jogo do Sporting Alverca está marcado para sábado às 20h30 da noite. Há emissão especial de desporto aqui na Rádio Observador com relato e comentário. E é o ponto final neste Jornal das Duas. A informação está de regresso às 2h30. Até já. Este programa tem o apoio de BetClick.